Muito bem, senhores, dando continuidade ao bloco passado, nós falávamos sobre a possibilidade de uma medida liminar na ação direta de inconstitucionalidade. E nós vimos que isto é possível. Vale lembrar que, de acordo com o artigo 11, parágrafo 2º da Lei 9868 de 99, esse efeito da concessão de uma liminar na ADIM vai gerar aquilo que a doutrina chama de efeito repristinatório na ADIM. Esse efeito repristinatório na ADIM é diferente de repristinação na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então vamos ver aqui a diferença. Vamos imaginar então que eu tenha a Lei A é revogada pela Lei B. A Lei B revoga a Lei A. Posteriormente, a Lei C revoga a Lei revogadora, fazendo ressurgir os efeitos da Lei A. Lá na LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, nós sabemos que isso é um fenômeno que, via de regra, não ocorre, salvo se a Lei C expressamente disser revogo a Lei B e que retome-se os efeitos da Lei A, repristinando a Lei A. Então, a Lei B revogou a Lei A e a Lei C revogou a B, que era a lei revogadora da Lei A, fazendo ressurgir os efeitos da Lei A. Você aprende isso em direito civil, na LINDB. Então, a repristinação depende de 3 normas jurídicas e ela é a exceção. Isso só ocorre se a lei revogadora da lei que revogou uma lei anterior disser isso expressamente. No efeito repristinatório, joga na tela, já na ADIM, com base no artigo 11, parágrafo 2º da lei, vamos imaginar que eu tenha a Lei A. A Lei A foi objeto de ADIM. Só que a Lei A, ela revogou uma lei anterior, que foi a Lei B. E na ADIM foi declarada a Lei A inconstitucional. Ora, quando essa Lei A é declarada inconstitucional, automaticamente a Lei B volta a gerar efeitos. Isso é o que a gente chama de efeito repristinatório na ADIM. Então, diferentemente da LINDB, para que a Lei B não volte a vigorar se a Lei A for declarada inconstitucional, a decisão na ADIM tem que dizer isso. Tem que dizer que declara a Lei A inconstitucional, não ressurgindo, não repristinando os efeitos da lei que foi revogada pela lei que foi declarada inconstitucional na ADIM. Note que é o contrário aqui de cima. Na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a exceção é a repristinação. Já na ADIM, o efeito repristinatório é a regra. Para que ele não ocorra, a decisão da ADIM deve dizer isso expressamente. Então, o que eu acabei de dizer está aqui nesse slide, joga na tela. De acordo com o artigo 11, parágrafo 2º da lei da ADIM, havendo concessão da medida cautelar, a lei anterior, caso existente, volta a vigorar, salvo expressa manifestação em sentido contrário. Então, o efeito repristinatório aqui, é a regra. E esse efeito repristinatório ele já ocorre na própria liminar na ADIM, é o que diz o 11, parágrafo 2º. Diferentemente disso, é o efeito repristinatório tácito. Cuidado, é diferente da repristinação prevista da LINDB. Por exemplo, se a Lei C revoga a B, que havia revogado a A, esta A não volta a viger de forma automática, somente se a Lei C disser isso expressamente. Tudo bem? Tranquilo? Então, senhores, uma questão de prova que pode surgir é para o candidato diferenciar o efeito repristinatório na ADIM no 11, parágrafo 2º, da repristinação da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ok? Tranquilo? Seguindo. Na ADIM também não cabe intervenção de terceiros, salvo, já vimos em blocos anteriores, a possibilidade do amicus curiae. Mas vimos que o amicus curiae é uma intervenção de terceiros sui generis. Então, via de regra,
Na ação direta de inconstitucionalidade, não cabe intervenção de terceiro. Numa própria delegada objetiva, se vier lá uma questão a marcar certo ou errado, verdadeiro ou falso, você vai marcar que está errado. Não cabe intervenção de terceiro no processo de ADIM. Salvo o amicus curiae, que é uma intervenção de terceiro anômala. Joga na tela. Não cabe intervenção de terceiro em ADIM. É possível, entretanto, como falei, amicus curiae, que é considerado pela doutrina majoritária uma espécie de intervenção de terceiros sui generis. Também não é possível interpor recurso contra a decisão proferida em ADIM, exceto embargos de declaração, cuja oposição pode ocorrer, inclusive, com relação à modulação dos efeitos, conforme já estudado. Então, outro ponto importante, que essa segunda observação aqui, não cabe recurso na ADIM, salvo embargos de declaração. Lembrando que esse embargo de declaração pode ser usado para modular os efeitos da decisão, conforme o artigo 27 da lei da ADIM. Terceira observação, também não cabe, em face de uma decisão de ADIM, ação rescisória. Não cabe ação rescisória, não cabe recurso, salvo o embargo de declaração, podendo ser usado com efeito modulatório, e também não cabe desistência da ADIM. Proposta a ADIM, o titular não poderá dela desistir. Isso está no artigo 5º da lei da ADIM. Por fim, não pode se alegar em face de uma ADIM prescrição ou decadência. Então, desde o momento que a lei nasceu, se ela é uma lei posterior à Constituição de 88, porque se ela é anterior, nós vimos que vai se trabalhar com a técnica da não recepção ou da recepção. Se ela é uma lei posterior a 88, mesmo que a ADIM seja ajuizada 20 anos depois, não pode se alegar em face de ADIM nem prescrição, nem decadência. Na tela, por favor. Não há de se falar em face de ADIM de prescrição e de decadência, no que tange o ajuizamento desta. A título exemplificativo, em se tratando de lei editada a qualquer data após o evento da Constituição, é possível ajuizar a ADIM para questioná-la, mesmo que já tenha se passado 20 anos. O requisito aqui é que a lei tenha que ser posterior à Constituição de 88. Porque, como eu acabei de falar, se ela é anterior à Constituição de 88, aí o instrumento não é a ADIM. O instrumento é a teoria da recepção ou não recepção daquela norma que nós já estudamos. Tudo bem? Tranquilo até aí? Bom, então com isso, senhores, a gente fecha a ação direta de inconstitucionalidade. Ato seguinte, começamos já a falar da ação direta de constitucionalidade. Lembrando que eu já falei em blocos anteriores que existe entre a ADIM e a ADC a possibilidade de cambiamento em virtude do chamado efeito dúplice dessas ações de controle concentrado. Então, vamos começar aqui com a previsão constitucional de uma ADIM. Na tela. Qual é a previsão constitucional? Ela está prevista no artigo 102, inciso 1º, a linha A da Constituição Federal. E qual é o seu conceito? Se na prova ele pedisse para você conceituar a ADIM, é uma espécie de controle concentrado no STF que visa a declarar a constitucionalidade, sublinha constitucionalidade, de lei ou ato normativo federal, somente federal. Observe que não há de se falar de encabimento de ADIM em face de lei ou ato normativo estadual que esteja em consonância com a Constituição. Então, senhores, joga na tela. Aqui já vale uma primeira nota, né? Diferentemente da ADC, da ADI, nós vimos que a ADI pode ter como objeto de declaração de inconstitucionalidade lei ou ato normativo federal ou estadual. Municipal não cabe. Já a ADC tem que ser lei ou ato normativo somente federal. E a ADIM, ou melhor, desculpe, a ADC é uma ação de controle concentrado que visa a declarar a constitucionalidade de uma lei. E nós vamos ver daqui a pouco que existem requisitos para isso. Um dos requisitos é estar havendo no plano infraconstitucional, no plano dos tribunais que não sejam constitucionais, TJs, TRFs, discussões, uma celeuma acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade daquela norma. Para o cabimento da ADIM, vou falar disso daqui a pouco. E vale lembrar também, joga na tela, que a ação direta de constitucionalidade, a ADC, ela não é
uma norma originária do poder constituinte originário. Ela é fruto de emenda à Constituição. Então, senhores, se a norma que criou a ADC na Constituição, prevista no artigo 102, inciso 1º, a linha A, ela não é originária do texto fundante da Constituição de 88, ela foi colocada no texto, ela foi plasmada pela emenda constitucional 03 de 93. Então ela é fruto de poder constituinte derivado reformador. Ora, isso significa dizer que a própria emenda à Constituição que criou a hipótese de ADC, ela pode ser objeto de ADIM. Então a própria emenda constitucional que criou a ADC, a emenda constitucional número 3, ela foi questionada no Supremo, e o Supremo disse que a ADC é constitucional. E aí, senhores, lembrando que eu posso, já falei isso em blocos anteriores, que eu posso ter o controle de constitucionalidade de uma norma oriunda do poder constituinte derivado reformador, poder constituinte derivado reformador, que vai ser responsável, como falamos já, por revisão e reforma da Constituição. Porque esse poder constituinte derivado reformador, ele é secundário, limitado e condicionado. Então, se ele vier eventualmente a violar a cláusula pétrea, como já falamos, ele pode ser objeto de controle. E a emenda à Constituição que criou a ADC foi objeto de controle e o Supremo entendeu que era constitucional. Tudo bem? Bom, continuando, vamos avançar. Qual é joga na tela, a finalidade da ação direta de constitucionalidade? Ora, senhores, é transformar uma presunção que nós já vimos que milita em favor da lei de constitucionalidade, mas que é relativa, em uma presunção absoluta. Nós falamos em aulas passadas que as leis, elas gozam, milita em favor delas. Uma norma, quando passa pelo devido processo legal legislativo, é criada por uma casa legislativa com iniciativa de projeto de lei, com discussão na casa iniciadora, com revisão na casa revisora, alterada, volta para a casa iniciadora, depois vai a sanção ou veto do presidente da República. Essas normas que se submetem ao devido processo legal, quando surgem no ordenamento jurídico, nascem com uma presunção de constitucionalidade. Mas essa presunção, note bem aqui a filigrana, essa é uma presunção iuris tantum. Significa dizer que essa presunção é uma presunção relativa de constitucionalidade. Então a finalidade da ADC é transformar essa presunção de constitucionalidade das normas que já milita a favor delas no momento do nascimento, transformar uma presunção relativa, iuris tantum, em uma presunção absoluta, em uma presunção iuris et de iure. Então essa é a finalidade de uma ADC. Se o examinador, numa prova oral para delegado, ele te perguntar, candidato, qual é a finalidade de uma ADC? Você tem que responder da seguinte linha: Excelência, transformar a presunção de constitucionalidade das normas que se submetem ao devido processo legal, no devido processo legal legislativo de formação e produção das normas jurídicas no país, que já milita em favor delas uma presunção de constitucionalidade das normas, transformar essa presunção que é relativa, iuris tantum, em uma presunção absoluta, iuris et de iure. Na tela. Então, senhores, é exatamente isso que está aqui nesse slide. Dessa forma, a finalidade da ADC é transformar a presunção relativa, que é essa aqui, ó, iuris tantum, em absoluta, chamada presunção iuris et de iure. Tudo bem, senhores? Até aí? Tranquilo? E nessa linha de raciocínio, vimos então o conceito, vimos o conceito, vimos a finalidade, vamos ver agora o objeto. Qual é o objeto da ADIM? Ou melhor, desculpe, qual é o objeto da ADC na tela? O objeto da ADC é lei ou ato normativo federal. Cuidado, aqui exclui-se ato normativo estadual e municipal. Então não cabe ADC em face de lei ou ato normativo estadual ou municipal. André, não cabe nenhuma ação de controle não concentrado? Não falei isso. Nós vamos ver em aulas futuras que eu posso sim atacar um ato normativo ou lei municipal através de ADPF, que é uma ação do controle concentrado. Mas eu não posso atacar via ADC.
ADC somente contra lei ou ato normativo federal. E a DIN, lei ou ato normativo federal ou estadual. O que eu posso entender, André, por lei ou ato normativo? Nós já examinamos isso na aula de ADIN. Então, remeta os senhores àquela aula de ADIN na qual eu expliquei o que pode ser considerado lei ou ato normativo. Vale aqui também para ADC. Então, naquela aula eu disse, olha, cabe a DIN contra, por exemplo, decreto autônomo? Cabe. Mas não cabe a DIN contra decreto regulamentar. Então é um ato normativo federal. Ora, aquilo que eu examinei naquele bloco explicando o cabimento da ADIN e não o cabimento da ADIN, explicando o que se entende da doutrina de jurisprudência como ato normativo ou lei, vale aqui também para a ADC. Então, em vez de repetir tudo de novo, eu remeto os senhores àquela aula, porque isso já está disponível para você. Tudo bem? Bom, então na tela, o objeto da ADC é lei ou ato normativo federal que tenha sido produzido após a emenda número 3 de 93. Por que após? Porque antes não existia ADC. Ou seja, nas hipóteses que pode ser objeto de ADIN, com exceção a leis ou atos normativos de natureza estadual e municipal. Faltou acrescentar aqui, ok? Estadual ou municipal. Tudo bem? Outro ponto importante que costuma aparecer em prova é quanto à legitimidade da ADC. E aqui, senhores, vale a nota, né? A legitimidade, quem são os legitimados para ajuizar uma ação direta de constitucionalidade? A resposta é, são os mesmos legitimados já estudados por nós, universais ou especiais, que nós estudamos para a DIN. Então, joga na tela. No que tange aos legitimados da ADC, registra-se desde a emenda 45 de 2004 que são os mesmos, sublinha, são os mesmos legitimados para a ADI, que estão lá no artigo 103, inciso 1 a 9 da Constituição. Inclusive com as mesmas observações feitas naquela aula sobre legitimidade universal e legitimidade especial. Lembrando que na legitimidade especial deve-se demonstrar interesse de agir e pertinência temática para o ajuizamento também da ADC. Então, tudo que nós estudamos em termos de legitimidade para a ADI, repete-se aqui para a ação direta de constitucionalidade. Tudo bem? Procedimento da ação direta de constitucionalidade. Joga na tela. Procedimento de decisão. Então, a ADC também vai seguir as diretrizes adotadas pela Lei 9868, especificamente entre os artigos 13 a 21. Um dos legitimados ativos irá indicar a lei federal cujo reconhecimento de constitucionalidade se pretende demonstrar, bem como o pedido e a demonstração da controvérsia, sublinha isso aqui, ó, e demonstração de controvérsia jurídica relevante. Uma das hipóteses, senhores, para o cabimento da ADC, que deve estar presente, eu quero que o Supremo Tribunal Federal declare que aquela norma é constitucional. Mas para que caiba essa possibilidade, com a finalidade, como acabamos de falar, de transformar a presunção relativa de constitucionalidade em presunção absoluta, deve estar existindo no plano dos tribunais inferiores, no plano do Poder Judiciário, dos juízes de primeiro grau, na aplicação na seara administrativa daquela norma, deve estar havendo controvérsia. Ou seja, em termos interpretativos, juízes no controle difuso estão declarando a inconstitucionalidade. Outros não declaram a inconstitucionalidade. Há tribunais de justiça apreciando a constitucionalidade e a inconstitucionalidade em controle também difuso ou concreto. Ou seja, no plano do controle concreto, há controvérsias na aplicação daquela lei por juízes e tribunais ou na seara administrativa, demonstrando que há controvérsia jurídica relevante sobre a aplicação desta lei. Este último específico para a ação direta de constitucionalidade. Quanto ao requisito de demonstração de controvérsia judicial relevante, trata-se da necessidade, sublinha, de comprovar o estado de incerteza e insegurança no Poder Judiciário, no âmbito do controle difuso concreto, como eu acabei de falar. Com o ajuizamento da ADC, será designado, então, um relator no STF.
que fará um juízo de admissibilidade da ADC. Se ele entender que a petição inicial é inepta ou não fundamentada, ou manifestamente improcedente, irá indeferir de plano a ADC. Desta decisão, caberá agravo regimental ao Pleno do STF, nos termos do artigo 15, parágrafo único da lei da ADIM e da ADC. Então, senhores, quem é o legitimado? O presidente da República é legitimado? É. Mesa das casas legislativas, legitimado? Legitimado. Confederação Nacional. Então, qualquer daqueles legitimados do artigo 103, inciso 1 a 9, poderá ajuizar. Vai ser sorteado um relator. E esse relator vai fazer um juízo de admissibilidade para saber se o legitimado ativo é universal ou não, se demonstrou pertinência temática ou não, se for um legitimado universal, se a petição inicial é apta ou não, se ela não é apta, ela é inepta, se todos os requisitos iniciais estão preenchidos, se isso não ocorrer, é inepta, e se ela é inepta, de plano, o relator indefere a inicial da ADC. Desse indeferimento, cabe agravo regimental para o Pleno do STF na forma do artigo 15, parágrafo único da Lei 9868 de 99. Tranquilo? Muito bem. Mas vamos imaginar que a que a ADC foi, então, admitida. Se a ADC for admitida, o procedimento é diferente em relação ao procedimento da ADI. Na ADI, havia necessidade da participação do AGU, obrigatoriamente, porque o AGU, volta aqui para mim, ele estaria defendendo na ADI a constitucionalidade da norma. Aqui, senhores, não há necessidade de manifestação do AGU. Por quê? Porque aqui a ação já é para demonstrar a constitucionalidade daquela norma. Então, na tela, nesse caso, então, não há necessidade de participação da autoridade que editou a lei, nem da manifestação do AGU. Lembre que na aula da ADIM, o relator abriria prazo para que aquela autoridade que fez a lei, vamos imaginar o Congresso Nacional, prestasse informações ao tribunal. O AGU se manifestaria pela constitucionalidade, defendendo a sua constitucionalidade, já que a ação era de inconstitucionalidade. Aqui, como a ação é para declarar e alterar a presunção relativa para absoluto de constitucionalidade, não há necessidade de manifestação do AGU e nem da autoridade que produziu a norma. Joga na tela. Quanto ao AGU, tal fato decorre do seu papel como defensor da constitucionalidade das leis. A ação já é para isso. Então não há necessidade de manifestação do AGU. Se a ADC possui a finalidade precípua, que é o reconhecimento da constitucionalidade da lei federal, que seja objeto de controvérsia relevante judicial, não há motivos para que o AGU seja provocado a se manifestar para defender a constitucionalidade, porque o objetivo já é esse. Agora, observação aqui importante, ó. Já o PGR, por outro lado, o PGR deverá se manifestar, sendo certo que seu parecer deverá ser apresentado no prazo de 15 dias. Então, não há manifestação do AGU, mas há manifestação em 15 dias obrigatória do Procurador-Geral da República. Tudo bem? Se ele não for o autor, ele vai falar como custos legis, como fiscal da ordem jurídica. Passamos então ao julgamento. O julgamento da ADC segue a mesma lógica da ADI, conforme nós vimos artigo 22 a 28 da lei. A decisão deve ser tomada na presença de pelo menos 8 ministros. Então, senhores, o quórum é um quórum de 2/3, ou seja, no mínimo 8 ministros. Sendo que a decisão de constitucionalidade deverá contar com a manifestação de pelo menos 6 ministros. Então, para declarar a ação constitucional, 8 ministros. Agora, para iniciar o julgamento, pelo menos 6 ministros. Então, esse quórum de 6 ministros é para começar o julgamento, como vimos na ADI. E para declarar a constitucionalidade, o voto de pelo menos 8 ministros. Caso 8 ministros votem pela declaração de constitucionalidade, isso vai gerar um efeito. E aí a pergunta de prova pode ser, na tela, qual é o efeito, candidato, da ADC? A decisão, senhores, terá efeito ex tunc e erga omnes. Então, retroage
a data da promulgação da norma e é um efeito que se aplica contra todos. A lei federal é constitucional, então, desde o dia que entrou em vigor e a decisão é válida para todos. Os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública federal, estadual e municipal estarão vinculados à decisão proferida pelo STF. Caso haja um descumprimento, isso, por óbvio, pode dar aso a uma reclamação. Ora, mas podemos pensar também que aquela declaração na ADC, que a decisão dos 8 ministros foi pela improcedência da ADC. Se eles julgam procedente a ADC, por óbvio, a lei é constitucional desde a sua origem. Mas pode ser que o julgamento acabe por demonstrar, segundo aquele tribunal, o STF, por 8 ministros, que o pedido julgar improcedente aquele pedido. E se julgar improcedente aquele pedido, significa que a lei é, então, inconstitucional. Daí, senhores, pode surgir uma pergunta de concurso. Ora, no efeito do julgamento da ADC, em regra, a gente acabou de ver que ele retroage a data da promulgação da vigência da norma, ok? Então, desde a origem, ela é declarada constitucional. Mas eu perguntaria se fosse examinador de uma prova oral inconstitucional. Candidato, cabe modulação de efeitos na ADC? Nós vimos nos blocos passados que, de acordo com o artigo 27, eu posso modular os efeitos da ADIM. Mas a pergunta é, caberia também a modulação de efeitos na ADC? Estou terminando esse bloco, senhores, e no próximo bloco eu vou voltar justamente explicando essa questão. Se cabe ou não modulação de efeitos na ADC, assim como cabe na ADI. Eu inicio o próximo bloco respondendo a esta pergunta. Lembre-se que isso pode ser um questionamento numa eventual prova oral ou até mesmo numa prova de segunda fase, tá bom? Guarde seus lá. Um abraço, fiquem com Deus.